Ananias, vê se você pode me ajudar. A bicicleta quebrou de novo. Já tentei mudar a marcha, não consigo. Não consigo andar com ela. Olhei e não achei o problema. Olha, o problema deve estar aqui na corrente. Ela é que é responsável pela transmissão de força na bicicleta. Aliás, a teleaula de hoje continua transmitindo para você tudo sobre transmissão. Hoje você vai aprender sobre as correntes. Elas são elementos fundamentais na transmissão da força e estão presentes em muitos equipamentos, desde uma simples bicicleta até grandes máquinas de transporte de carga. Na teleaula de hoje, você vai ver que existem vários tipos de correntes e vai aprender que elas atendem diferentes exigências e necessidades. Caio, a coisa aqui está um pouco complicada. Não tem jeito, né, Ananias? Tudo bem. A gente tem a teleaula de hoje toda para resolver o seu problema e para aprender tudo sobre correntes e o seu papel na transmissão de força. Legal. Vamos nessa? Oi, Neuza. Oi, Edson. E aí, conseguiu encontrar uma solução para aquele nosso problema? Bom, a gente tem que construir o sistema de transmissão para o nosso kart, que é tão importante quanto o motor, hein? O que é que você está vendo aí, hein? Eu pensei que você estivesse procurando uma solução para o nosso problema, né, Neuza? Mas eu tô procurando. Eu tô aqui nesse catálogo tentando entender como funciona o sistema de transmissão por correntes. E o que é que isso tem a ver com o nosso kart? Tem a ver que o sistema de transmissão por correntes é um sistema de transmissão de força muito utilizado em veículos. E se eu conseguir entender esse conceito, eu vou conseguir ter uma ideia para construir a transmissão do nosso kart. Caio. As correntes são ótimas transmissoras de força, mas não é só isso que elas transmitem. Elas permitem que as duas engrenagens girem no mesmo sentido, diferente das outras engrenagens. Ananias, então elas transmitem no sentido da rotação. A transmissão por correntes é muito importante na indústria. Muitas máquinas dependem das correntes para funcionar. Mas as correntes nunca estão sozinhas. Elas estão sempre acompanhadas pelas engrenagens. Na verdade, o que acontece é uma transferência de força de uma engrenagem para outra através da corrente. Os dentes da engrenagem se encaixam nos elos da corrente. E aí estamos prontos, preparados para a transmissão de força e de rotação. E aí, Ananias, descobriu qual é o problema? Ainda não, mas eu acho que eu estou chegando lá. Estou achando que o problema está aqui, nessas engrenagens. Você não andou caindo com essa bicicleta, não? Caí. A semana passada, chegando em casa, eu derrapei numa poça. Tinha acabado de chover, né? Será que foi isso? Pode ser. As engrenagens podem ter afrouxado com a queda, e aí, como você continua andando, elas podem ter saído do lugar. Claro. Para uma boa transmissão de força e rotação, é preciso que as engrenagens estejam no mesmo plano. Quer dizer, a posição das engrenagens é muito importante para uma boa transmissão. No seu livro, você vai encontrar todos os detalhes sobre as posições das engrenagens. Depois da teleaula, engate uma primeira no seu livro de estudos e confira a posição em que aparecem as engrenagens e como elas aumentam ou diminuem a eficiência do sistema. E se as posições da engrenagem podem variar e influenciar a eficiência do sistema, a mesma coisa acontece com os tipos de corrente. São vários os modelos, cada um com uma característica para um determinado tipo de trabalho. São 5 os principais tipos de corrente. Olha só, a corrente de rolo, que é a mais forte. A corrente de bucha, que reduz o barulho e o desgaste. A de dentes, que distribui melhor o peso. A de articulação desmontável, que facilita a troca da corrente. E a de transporte de carga, que é conhecida como corrente GAU, que possui grande reforço. Bom, se são vários tipos de correntes, com certeza nós vamos ter características diferentes, né? Eu já aprendi em mecânica que praticamente todos os elementos sofrem modificações para atender às diversas necessidades. É isso aí, Caio. Dá só uma olhada na diferença entre essas duas correntes aqui. Essa aqui é a corrente de rolo simples, tá vendo? Ela normalmente é feita de aço temperado. Aqui está o rolo, aqui o pino, e essas pecinhas aqui são chamadas de talas. Tala interna e tala externa. E, finalmente, aqui está a bucha, Fica aqui dentro do rolo. É bom lembrar que as correntes de rolo podem ser simples ou dupla, como essa aqui. Ou ainda, tripla, como essa aqui,
Todo o conjunto das peças da corrente de rolo é mantido fechado por cupilhas ou travas elásticas. Essa aqui, ó. Tá certo. Eu já vi os componentes da corrente de rolo. E você disse que um desses elementos, desses componentes, se chama bucha. A diferença é que a corrente de bucha não tem o rolo, ó. Ela tem todos os outros elementos, menos o rolo, que é justamente por isso que os pinos, eles são mais grossos, têm diâmetros maiores. Essa corrente, ela suporta mais carga que a outra, já que não tem o rolo, que é uma parte móvel. Em compensação, ela se desgasta mais rápido e faz mais barulho que a corrente de rolo. As correntes de dentes, como você pode reparar, têm várias talas para cada pino. Quanto mais talas, as correntes podem ser mais largas e mais resistentes. Bom, a gente já viu uma série de correntes, né? De bucha, de rolo, de dentes. Bom, o que é que está faltando? Aqui, ó. As correntes de articulação desmontável e as correntes de transporte de cargas. Mas nesse catálogo não fica muito claro quais são os componentes dessas correntes, né, Ed? Eu acho melhor a gente dar uma olhada no computador para ver como é que elas são montadas, essas correntes. Olha só, a corrente de articulação desmontável tem os pinos feitos de aço e os elos são fundidos já na forma de corrente. Assim fica garantida a resistência dessa corrente. E é por causa dessa resistência que ela é usada em grandes veículos, como as máquinas agrícolas, por exemplo. Bom, Ananias, nós já passamos por quase todos os tipos de correntes usados na transmissão. Agora eu tô ficando craque no assunto. É isso aí, Caio. Depois, quando você for estudar no seu livro, você vai ver que não tem segredo nenhum. Claro. E você também. Não esqueça, hein? Tá tudo explicadinho no seu livro. Agora, Caio, vamos fechar o último elo dessa corrente. Vamos ver as correntes de transporte de carga. São dois tipos, a corrente Gauss e a corrente de aço de seção redonda. A corrente Gauss, ó, ela tem 4 talas por elo. E é isso que garante a resistência desse tipo de corrente. Já a corrente de aço de seção redonda, ela tem características parecidas com a corrente Gauss quanto à resistência e a capacidade de transmissão de grandes forças. Então, quando eu precisar utilizar uma máquina de peso que usa esse tipo de corrente, eu posso ficar sossegado quanto à transmissão de resistência e força. Claro, mas tem que ir com calma, porque essas correntes aqui, elas não são próprias para altas velocidades. Elas trabalham bem em baixa velocidade e também suportam grandes forças. Transmitir grande quantidade de força e operar em baixas rotações são características comuns a todos os sistemas de transmissões por corrente. Mas existem alguns recursos que podem aumentar a velocidade de transmissões por corrente. São dispositivos especiais que melhoram ainda mais a eficiência das transmissões por corrente. É isso! Amortecedores especiais. Se nós quisermos uma transmissão por corrente com alta velocidade tangencial, todo o sistema vai sofrer choques periódicos. É por isso que os amortecedores especiais ajudam a reduzir isso. Não, peraí, Edgar, peraí. Repete tudinho, porque eu não entendi nada do que você disse. Bom, é o seguinte, Neuza, ó. Quando você tem um sistema de transmissão por corrente funcionando em alta rotação, a velocidade tangencial da corrente aumenta. E aumenta também a oscilação. Tudo bem, mas o que é velocidade tangencial? Em outras palavras, é a tendência que a corrente tem de não fazer a curva da engrenagem. Ou seja, os elos da corrente tendem a se manter em linha reta e a sair pela tangente da engrenagem sem fazer a curva. Essa tendência provoca grandes oscilações ao longo da corrente. Oscilações que aumentam com o aumento da velocidade, mas que podem ser reduzidas pelo uso de amortecedores especiais. Isso aqui também é um amortecedor especial? Não. O nome disso é esticador. Repare bem. No câmbio da bicicleta, as engrenagens, ó, elas são colocadas umas sobre as outras. Quando isso acontece, você precisa de um esticador que é para corrigir a posição da corrente e assim melhorar o contato entre as engrenagens. Bom, quando a velocidade tangencial é muito grande, você pode usar os amortecedores. E agora, quando uma engrenagem está sobre a outra, o esticador resolve. Agora, o que acontece quando uma engrenagem está muito longe da outra? Quando as engrenagens estão distantes uma da outra, o que acontece é a protenção.
Ou seja, o próprio peso da corrente faz com que ela forme uma barriga ao longo do sistema, diminuindo a eficiência de transmissão. E para acabar com a barriga, o melhor mesmo é colocar guias ou apoios para corrigir a trajetória da corrente. Ufa, quanta coisa, hein, Neuza? Bom, eu acho que quando a gente terminar essas teleaulas sobre transmissão, a gente vai construir direitinho a transmissão do nosso kart, viu? Isso com certeza, né, Ed? Mas sabe que eu ainda tô sentindo falta de alguma coisa? Eu tô sentindo falta de alguma informação sobre essas correntes utilizadas nas transmissões. Você não tá sentindo, não? Não. Quer dizer, não. O que poderia estar faltando? Eu não sei. Essas correntes, elas não têm dimensões? Como são indicadas as dimensões das correntes? É claro que as correntes têm dimensões. Aliás, como qualquer peça mecânica. Tá bom, Ananias, mas que dimensões são essas? Olha, Caio, no caso das correntes de transmissão, é fundamental saber a resistência dos materiais usados na montagem da corrente. Olha, eu tenho certeza que você vai lembrar de como é especificada a resistência dos materiais. Lembra das nossas teleaulas de normalização? Ah, claro, lembrei. A especificação de resistência dos materiais é dada pelas normas DIN. Grande, garoto, é isso mesmo. As normas DIN especificam a resistência de cada um dos elementos das correntes e das engrenagens, das talas, eixos, buchas, rolos, pinos e todos os componentes do sistema de transmissão. E você? Lembra bem das normas DIN? Se você não lembra, pegue seu livro, veja a seção Normalização, que lá está tudo explicadinho, direitinho. Agora, se você lembra bem, mas bem mesmo, assim mesmo, dê uma olhadinha. É sempre bom a gente consolidar aquilo que já sabe. E já que o importante é consolidar conhecimentos, vamos terminar essa nossa teleaula sobre transmissão com correntes, fazendo uma ligação direta com a revisão. Enquanto isso, eu espero para ver se a bicicleta fica pronta ou não fica, né? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que existem vários tipos de correntes que podem ser usadas como elementos de transmissão. Você viu os importantes tipos de correntes: a corrente de rolo, a corrente de bucha, a corrente de dentes, de articulação desmontável, a corrente de aço com seção redonda e a corrente Gauss. Você aprendeu que as correntes estão sempre juntas com engrenagens nos sistemas de transmissão e que esses sistemas são muito importantes nas indústrias e em vários veículos. Além disso, você viu que a eficiência dos sistemas de transmissão pode ser aumentada com o uso de dispositivos especiais. Eu tenho certeza que você recebeu toda a nossa transmissão de informações sobre correntes. Mas para não ficar nenhum elo faltando e ficar tudo encadeado na sua cabeça, é sempre bom lembrar que é importante você aprofundar vendo o seu livro e fazendo os exercícios. Assim, quem sabe, você pode até engatar uma quinta marcha na próxima teleaula, quando o assunto for transmissão. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.